E hoje a gente vai falar no processo de luto, e acredito que nem sempre socialmente a gente entende como é que acontece, né? Quais são as fases. Geralmente é mal interpretado o luto. Antes de qualquer coisa, a gente queria só deixar aqui uma breve apresentação do espaço e começar também com agradecimento. Eu queria agradecer aos psicólogos que estão conosco, Paula Tibães, Gerlando Xavier, Gustavo Chaves, João Aleixo, Lucas Duarte, Ivânia Rodrigues, e mandar também um abraço para Marcos Cândido, que esteve no espaço desde a formação, né, e contribuiu bastante conosco. Esses são os psicólogos que estão conosco nos atendimentos, e também mandar um abraço grande para todos aqueles que colaboraram com essas nossas lives. As lives, elas fazem parte da proposta do Tainá na prevenção primária, que é a promoção à saúde. Muito dessas informações que a gente troca aqui, esses bate-papos, eles podem tocar alguém que está passando por algum sintoma ou algum momento e que possam ajudar. Então, o Espaço Tainá Tavares, ele tem essa proposta do atendimento na prevenção, no atendimento da prevenção primária, que é a promoção à saúde, a prevenção secundária, que é justamente a detecção nas triagens, no acompanhamento psicoterápico, tanto em grupo como individual, e também na prevenção terciária, em que a gente consegue fazer os atendimentos e conseguir aí, né, em alguns casos, reverter algumas situações que poderiam ter se agravado caso não tivesse tido a procura pela ajuda profissional. Então, quero agradecer também à jornalista Jaqueline Felipe, que esteve conosco, entrevistando Cíntia. A nutricionista Thaisa Kelly, também esteve conosco, nos brindando. A fisioterapeuta Veriana, também esteve conosco participando. E aos psicólogos, a psicóloga Fernanda Mareiro, Ana Cristina, Carolina Oliveira, Lorena Bandeira e Inácio Romero. Então, nosso agradecimento, nosso forte abraço, e contamos sempre com vocês, né, nessa divulgação e nessa causa da promoção à saúde. Cíntia, hoje no nosso tema do luto, você acha que esse tema é bem compreendido pela sociedade? Quando as pessoas estão passando pelo processo do luto, tem como a gente mensurar aí, dando já uma introdução sobre o tema? Bom, o luto ele tem um tabu muito grande, né, em cima do luto. E assim, muitas vezes as pessoas não compreendem que ele é necessário, né? O luto, ele é necessário e ele vai ter algumas fases, que assim, o luto, ele é um processo natural, tá? E assim, como a própria morte já é um tabu, né? Ainda, apesar de ser uma coisa que a única certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente vai morrer. Mas na nossa cultura, tem que sempre lembrar disso. Na nossa cultura, né, a morte ainda é um tabu. E o luto, nem se fala, né? Continua também sendo esse tabu. E aí, por quê? Só que muitas vezes as pessoas não entendem que o luto, ele também não vem só da morte. Qualquer perda de algum vínculo que a pessoa tenha, né? Quando a gente perde algo que tem muito significado na nossa vida, a gente passa por um processo de luto. E aí vão vir as separações, o desemprego, né? E as perdas que nós temos. E aí, assim, eu achei muito interessante a gente falar nesse tema, porque a gente está lidando com mortes diárias, né? E por mais que não seja de pessoas conhecidas, a maioria, mas está tocando a gente, porque, assim, são muitas mortes. E a gente está vivendo num momento em que a gente não pode ter o ritual do luto como é natural, né? Que a gente faz. E aí, esses rituais, né, têm um significado,
né? Esses rituais, eles são necessários para que a gente consiga elaborar esses lutos. E aí, como eu estava falando da questão da nossa cultura, porque essa elaboração do luto, a relação com a morte também tem muito a ver com as questões culturais, com as questões religiosas, né? Com a questão da sociedade, porque cada sociedade ela vai estabelecer esses códigos, né? De como é que a gente vai reagir diante da morte, principalmente, né? E aí, o próprio velório, por que que, assim, geralmente o velório, ele dura, em média, mais ou menos 24 horas? É justamente para que haja essa elaboração, né? E aí, eu vou entrar na questão das fases do luto, que muitas vezes, a grande maioria das pessoas não conhecem. Acho que já até ouviram falar hoje em dia, como os psicólogos estão nas redes sociais, né? Hoje em dia até que as pessoas estão falando mais sobre isso, mas muitas pessoas não compreendem. E como sempre, né? Eu sempre tenho algum exemplo assim na cartola, mas eu vou falar das fases e vou contar um exemplo que eu passei, né? Então, essas fases do luto, ela foi elaborada pela psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kübler-Ross. Né? Eu travo a língua, quase que eu não consigo falar. E ela fala das 5 fases do luto. E lembrando, gente, o luto não só apenas pela questão da morte, mas às vezes até por um adoecimento, né? Você está com a doença, principalmente quando é doenças terminais, né? E a pessoa pode sentir, passar por essas mesmas fases, tá? Então, a primeira fase de todas é a negação, né? Geralmente, quando acontece alguma situação de morte ou, tipo, de descoberta de uma doença, né? Principalmente doenças consideradas incuráveis, né? Como o câncer, como a AIDS. E, hoje em dia, o próprio coronavírus, né? Se a gente for parar para pensar, acho que assim, quando a pessoa recebe o diagnóstico de que está com Covid, a pessoa fica com medo, lógico, porque a gente é muito desconhecida ainda, né? Ainda bem que existem pessoas se recuperando, sim, mas a gente vê também um grande número de pessoas indo para UTI e às vezes perdendo até a própria vida. Então, a primeira fase é a negação, é você assim não acreditar. Né? Tanto é que na maioria das vezes, quando você sabe que principalmente falando da questão da morte, né, que alguém faleceu, geralmente a primeira frase é eu não acredito, né? E não é coincidência, é porque a primeira fase é essa negação e às vezes a gente tende a negar. E aí eu me lembro, eu e Carol, a gente fez uma live falando sobre o estigma, né, da pessoa com Covid. E a gente falando dessa situação que a gente está vivendo agora, assim, muitas pessoas preferem negar a gravidade, achando que negando é como se não existisse a doença, né? Como se não fosse grave o suficiente. Então, essa primeira fase. E aí, logo em seguida, vem a raiva, que é uma fase, né? E aí é onde eu vou contar a história que eu já vivenciei, né? Uma pessoa conhecida, né, que veio a falecer. E aí, fui lá, né? Logo, assim, foi a pessoa. E tava no início mesmo, assim, a pessoa já estava no hospital e a família em casa. E aí, assim, a esposa dessa pessoa estava muito desesperada, muito desesperada. E estava nesse momento de raiva, né? Por quê? Por que que ele foi? Medo de encarar a realidade, né, Carol? Por que que ele foi? Vem a revolta, né? Esse ressentimento. Mas a vida da gente estava tão boa, por que tem que ser agora? Não sei o que, no momento de raiva. E aí uma pessoa fez, Cíntia, vai lá, aquele no desespero, como se a gente tivesse uma varinha de condão assim, a pessoa fosse, tudo bem, né? Mas não, era a fase do luto que ela estava vivendo, que era a raiva que vem e que é natural. E ela só vai se tornar patológica, né, se ela se tornar crônica. Porque como o luto tem essas 5 fases, então ela vai aos poucos passando, né, de fase. E aí a terceira
é a barganha. Então, o que é a barganha? Se a gente for levar em consideração a questão de, tipo, uma doença, então é a fase que uma pessoa começa a ter esperança de uma cura, né? Do prolongamento da vida. Ou, exemplo, se a pessoa estiver numa UTI, tipo agora com a questão do coronavírus, muitas pessoas acabam indo para UTI com insuficiência respiratória, né? Então aí vem a parte da barganha. Tipo, como se fosse trocando, né? Ah, eu prometo que se fulano sobreviver, eu faço tal coisa, né? Então, começa a fazer promessas. E se a gente for levar para o lado já da morte em si, né? Então, essa parte da barganha é o quê? É quando a pessoa diz, mas se for, por exemplo, se for um acidente de carro, mas se ele não tivesse ido de carro, não teria acontecido isso. Se ele não tivesse feito isso, não teria acontecido. Então, essa fase é a fase da barganha, que é quando a pessoa começa a questionar, né? Levando para a morte é assim, quando a pessoa começa a questionar, né? Se fulano não tivesse feito isso, isso não teria acontecido. E aí a gente vai para a quarta fase, que é a fase que é a chamada depressão. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai estar em depressão, né? Eu costumo até dizer que esse nome deveria ser tristeza, porque essa fase de depressão, ela é o período que a pessoa, que é como se fosse assim, a ficha caiu, né? Que a pessoa já passou pelas outras fases, e pela ficha ter caído, aí a pessoa fica triste pelo fato, eita, realmente aconteceu, não tem mais como voltar atrás, e aí bate realmente aquela tristeza acompanhada da saudade, né? Da solidão. E parte para a última, que vai ser a aceitação, né? Que aí, quando ela completa essas 5, então você vai conseguir estar elaborando esse luto. Que em se tratando de um paciente terminal, né? Se tratando de a questão da doença, é quando o tipo aceita, eita, realmente, né? Não tenho o que fazer, mas então agora eu vou viver do jeito que der. E se a gente for pensar pela questão da morte, é a hora que a pessoa vai sentir o quê? A saudade, que é o que eu sempre digo. No início do luto é uma dor, né? É uma dor muito grande. E aí, ao elaborar esse luto, essa dor vai se transformar em saudade. E uma questão que eu sempre falo também, eu me lembro também de uma história de um casal de pacientes que eu atendi, que eles perderam um filho, né, de 17 anos. Então, e era o único filho que morava com eles. Eles tinham vários filhos, mas o único filho que morava era esse rapaz. Então, imagina, né, a dor dos pais de perder um filho, acidente de moto. Então, assim, eles, nessa época eu trabalhava no CAPS, então foram para o CAPS porque, tipo, tava sentindo uma tristeza enorme. E assim, olha só como é, né? Quando a gente fez a live sobre as emoções, eu acho que eu cheguei a comentar, né? A gente vive hoje em dia no mundo que a gente aceita muito a alegria e a gente tende a negar a tristeza. Então, será que a pessoa não tem o direito de sentir tristeza pela morte de um filho? Então, já vem pessoas querendo assim, toma um remédio, você não pode chorar, não. Então, quando acontece isso, acaba que dá uma bagunçada aí nessas 5 fases do luto e a pessoa não vai conseguir elaborar direito, né? E aí era o que eu dizia, assim, o que é que acontece? Muitas pessoas tendem a lembrar apenas do fato da morte. E é isso que acaba, tipo, revoltando, né? E às vezes a pessoa fica presa nesse estágio entre a raiva e a depressão, né? E aí, nessa fase da aceitação, é quando você lembra da pessoa nos momentos bons que ela estava aqui com você, né? Os momentos bons, quando a pessoa estava bem. E aí, pronto, aí é quando fecha o ciclo e a pessoa consegue elaborar bem o luto. Quer falar alguma coisa? Mariana colocou aqui, depressão vai muito além que a tristeza. Uhum. Eu tinha até fechado aqui porque para não escutar o fungado aqui da Corina. E realmente eu acho assim, por isso que é importante a gente falar sobre o processo do luto, para não patologizar tanto as coisas, sabe? Porque
A gente pode usar como analogia o luto como uma ferida na pele. Então, é um processo que cicatriza de dentro para fora. Eu posso ter um tempo, né, para vivenciar esse meu luto. Você pode ter outro tempo e outras pessoas vão ter no seu tempo de acordo com cada pessoa. Então, é um processo, não é um estado estático. Então, por isso é importante a gente perceber as minúcias das nossas emoções, as minúcias que acompanham esse processo, até mesmo do processo de empatia para com o outro. Porque quem já passou, geralmente é assim, quem já passou por uma perda significativa, consegue ter mais empatia do que aquela pessoa que pensa que é apenas frescura, né? Ou seja, já aconteceu há tanto tempo e você ainda está assim, né? Já era para você estar melhor. Então, existe um processo aí, né? Não é, a gente não fica um ano enlutado porque perdeu um sapato, né? Então, se a gente perdeu foi porque era significativo. E tanto a perda em si, ela traz também perdas secundárias. E justamente a gente vai revisitando em fotos, em momentos, e é como se a gente tivesse, como eu citei anteriormente, essa ferida a gente fosse magoando ela, mas que ela está no processo de cicatrização. Então cada um vai ter esse processo e a gente está vivendo agora um tempo novo, né? Eu acho que ninguém que está conosco aqui já passou por uma pandemia. Então a gente está aprendendo a aprender, né? Até as nossas escolhas que a gente faz, até o não escolher é uma escolha, né? Então, todo momento a gente está passando por processo de luto e cabe a gente mensurar isso da forma que nos traga, vamos dizer assim, um funcionamento. Porque quando a gente encara a mudança, né, ou a perda, claro que toda perda traz o seu pesar. Mas quando a gente encara como uma porta fechada, né, a gente não vai conseguir possibilidades para aquela situação. Mas quando a gente enxerga saídas, a gente vai começar a procurar meios de aceitar aquela situação. São como essas fases que você descreveu, que quase sempre elas não vêm assim, né? 1, 2, 3, 4, e elas são oscilantes. Então a gente está vivendo tempos novos e emoções novas nos acompanham e todo esse processo exige da gente aprender a aprender, né? São situações que a todo tempo a gente está sendo convidado a se reinventar, até mesmo na questão dos rituais que você falou, né? Cada cultura, o processo processo simbólico, né? Cada país está passando por esse momento e cada um está lidando de forma diferente. Como é que a gente pode ver, Cíntia, nesse processo, de acordo com as culturas, como é que a gente vai vendo essa questão da despedida daquela pessoa que foi, como é que isso vai ficando simbolicamente registrado na gente? A gente tem que levar em consideração que essa pandemia, ela vem provocando uma transformação profunda na sociedade. É como você falou, assim, nenhum da gente tinha passado antes, né? Então, o próprio fato de estar passando por uma pandemia já é uma coisa que mexe com a gente, né? Vai mexer com todos nós. E aí, se a gente for levar para o lado, assim, a questão da morte, que primeiro a gente está lidando com a morte o tempo inteiro, né? E a gente está vivendo, primeiro a gente está vivendo um luto coletivo, né? Porque cada dia que passa, que sai um boletim, que a gente sabe quantas pessoas morreram, né? Então, a gente está vivendo isso aí. Porque, caramba, né? Não são números, são pessoas, né? São pessoas que têm família. E eu acredito que, já pela quantidade de números,
muitos da gente, a gente já conhece alguém que já teve o Covid, né? E ficou bom, ou que teve e não conseguiu se salvar, né? Então, e aí a gente fica, né, com esse sentimento, assim, desse luto, esse sentimento constante. Então, isso aí já acaba acompanhando no dia a dia da gente, né? E aí tem o que também? A questão nessa questão da pandemia, a gente está com uma possibilidade de viver, de desenvolver um luto complicado. Por quê? Vai ser mais difícil essa questão da elaboração. Por quê? Porque está sendo, a gente está vivendo esse momento agora em que, caso aconteça, tipo, se a pessoa morrer por Covid, aí, assim, já é uma dor, porque é uma coisa, assim, inesperada, né? E aí, tipo, ninguém pode ir para o velório, para o enterro e tudo mais, que eu vou falar um pouco mais lá na frente como é que está sendo, quais foram as orientações, né, aqui para o Brasil. E se não for, mesmo assim, a gente precisa evitar a aglomeração. Então, está sendo difícil, né, para a família que precisa receber as condolências e tudo, porque quando a gente vai para esse momento, para o momento de velório, para o momento de enterro, pelo menos assim, eu costumo sempre dizer, não é pela pessoa que foi, sim, para prestar homenagem, mas é muito mais pela família, porque é quem está precisando no momento, né? É quem precisa de um abraço. Às vezes você não precisa falar nada, mas só da pessoa ver que você estava lá, que você chegou lá, dê um abraço na pessoa, né? Falou, sinto muito, pronto, a pessoa já se sente acolhida. E nesse momento que a gente está vivendo, então pode trazer, sim, muito impacto para a saúde mental das pessoas, né? Porque a pessoa já está fragilizada pela perda, né? É uma dor profunda. E aí a gente precisa pensar em alternativas. E aí por quê? Como eu falei no início, esses rituais em torno da morte, ele é muito importante para o luto, né? E aí a gente precisa, nesse momento, redesenhar e ressignificar nesse contexto que a gente está vivendo. E se a gente for pensar no contexto mundial, então vão ter diferentes cenários, diferentes possibilidades, e a gente vê como é que os países estão lidando com isso. Então, eu terminei agora o curso de saúde mental em tempos de pandemia, né? E peguei alguns dados para trazer para vocês. E aí, lá ele falou o seguinte, que as autoridades sanitárias, né, mundiais, no âmbito dessa atenção na saúde e a vigilância sanitária, elaborou algumas orientações de como devem ocorrer os funerais, né, e o manejo dos corpos. Então, citou como exemplo os países asiáticos, como exemplo da China, que foi proibido qualquer tipo de ritual de despedida. Então, assim, para reduzir o risco de contaminação. Então, a pessoa veio a falecer, então ela é imediatamente enterrada ou cremada. E eles dão a preferência, né, até pela cremação do que pelo próprio enterro, né? Já nos países europeus, e aí eles citam como exemplo a Itália, os funerais foram restritos à família próxima. Então, assim, e não é nem assim, se eu tiver uma família enorme de primos, tios, não sei o que, não, é aquelas pessoas que realmente conviviam ali com a pessoa, né, que se foi. Então, para também reduzir esse risco, tá? E aí, aqui no Brasil, a recomendação é que esses rituais, né, que é tipo velório, que ele seja com poucas pessoas, ou seja, as pessoas também mais próximas do falecido. E que seja feito com caixão lacrado e que não haja a tanopraxia. O que é tanopraxia, né? A tanopraxia, eu aprendi isso quando eu fui fazer entrevista lá no Digna. A tanopraxia é aquele trabalho que faz no corpo, né? A limpeza, o tratamento, né? Então, assim, nada disso a ser feito, que é para não também os profissionais que trabalham com isso também não correr risco. E também eles estabeleceram que os velórios, eles tenham apenas 1 hora de duração. E a preferência é que o corpo seja cremado, né?
E a gente sabe que na nossa cultura aqui no Brasil é muito difícil, né? São poucas as pessoas que pensam, que fazem a cremação. A grande maioria, por questão cultural mesmo, a gente é mais para o enterro, né? Então, a gente vê a grande quantidade de mortes que a gente viu no Brasil. A quantidade, eles mostram logo assim o cemitério, né? Quanto tá. Teve até uma imagem que eu acho que foi uma imagem que chocou muito todo mundo quando foi divulgada aquela imagem lá de Manaus, né? Que lá no cemitério que abriram várias covas e tudo mais. E essa imagem chocou bastante. E aí a gente sabe que esses rituais, como eu falei, eles são muito importantes, né? E aí quando o ser humano ele é impedido de viver esses rituais, então, né? E aí esse sofrimento ele pode trazer a raiva, né? O horror, e a pessoa ficar até chocada. E isso vai somar nessa experiência do luto. Então, que experiência do luto a pessoa vai ter? Né? Aqui, a experiência do luto assim já não é agradável, né? E a pessoa sem poder ir se despedir, né? A gente está acostumado da nossa cultura velar o caixão a noite toda e juntar família, né? E fazem orações, que tem todos aqueles rituais religiosos e tudo mais. Então, isso tudo vai preparando, né, os familiares e as pessoas mais próximas. E sem isso, então por isso que a gente achou pertinente trazer esse tema para cá para a gente falar, porque é aí onde a gente entra, porque faz parte da saúde mental, né? E aí é necessário que seja desenvolvido, estimular a esses enlutados uma possibilidade de elaborar esses rituais com significado, né? Embora a gente esteja passando por tudo isso, né? E que esse ritual, da maneira que era feito antes, ele precisa ser negado. Quer complementar alguma coisa, Epson? Isso, você falando aí nesses ritos de passagem, né? Essa questão simbólica da despedida, e a gente vê que nesses momentos em que a gente está sem poder exercer esses ritos, para onde vai toda essa emoção, né, contida? Então, a importância da gente falar sobre o luto, a importância para a gente perceber as fases do luto e que não seja visto como fraqueza, mas sim como uma necessidade psicológica. Então, aquela sensação de que as pessoas geralmente correlacionam o luto com uma depressão profunda, mas na verdade não dói o dedo, não dói o braço, não dói a perna, e quando você pergunta onde dói, a pessoa diz é uma dor. Então dói tudo, né? Dói a alma. Então é importante esse olhar empático para esse processo do luto e também no ressurgimento dessas sensações, dessas emoções, na questão do acolhimento, né, da escuta. Então, a empatia, mais uma vez, aí como estratégia para esse estigma social da fraqueza, né? E realmente é importante a gente falar sobre essa necessidade psicológica de vivenciar o luto, como você falou aí. Isso. E aí, como eu falei no início, como o luto, assim, o luto e a morte é visto como um grande tabu, né? Às vezes as pessoas não gostam nem de conversar sobre a pessoa que morreu, né? Como se fosse assim uma coisa que a gente não pode falar sobre morte. E muitas vezes eu já ouvi também, assim, às vezes a pessoa tá falando de algo e aí toca no assunto da morte. Ah, não fala para não atrair, né? Como se... Peraí, tem o número aqui do 011 me ligando direto. Como se, assim, fosse acontecer dessa forma, né? Ah, não, vou falar da morte, vai morrer alguém da minha família, né? Se fosse assim, então é importante. E aí, tem algumas estratégias, né, que são orientadas para dar esse suporte, esse apoio emocional nesse processo de enlutamento, agora, nesse momento que a gente está vivendo.
Então, a primeira estratégia dessa é o quê? Que assim, caso não seja possível essa presença física, e a gente sabe que hoje está sendo recomendado que não haja essa presença física, né? Principalmente de muitas pessoas. Então, estimular formas remotas de despedida. Então, o quê? Para que os familiares e os amigos expressem seu luto por meio da tecnologia, né? Então, ligar para a pessoa, né? Conversar com ela, saber como é que ela tá, é muito importante, né? E assim, se a pessoa tiver assim, acessível até para uma chamada de vídeo, porque pelo menos você tá ali olhando no olho dela, né? A gente sabe que quando a gente fala, a gente está escutando só a voz. Quando a gente vê, a gente se sente mais próximo, na verdade. Por isso que diz. Essa semana eu escutei um relato de uma colega que contraiu o Covid e ela falou que recebeu bastante mensagens pelo WhatsApp. Mas ela disse assim, gente, não esqueçam da voz, né? Quem me ligou, para mim, soou como um bálsamo, né? Foi aliviante Tá vendo? escutar a voz. Então, assim, quanto mais a presença, além das distâncias, né, que a gente está usando os meios remotos, mais as formas que as nossas emoções possam chegar mais próximo das pessoas. Isso, é verdade. E aí, como eu ia dizer, por isso que a gente resolveu ficar fazendo essas lives toda semana, por quê? Porque a gente podia muito bem postar, fazer só postagens na página, mas, tipo, as pessoas iriam ler e tudo mais. Mas a gente sente que esse momento que a gente tá aqui, na live, a gente se sente até um pouco mais perto de vocês, né? E até das pessoas que vão assistir depois, porque fica parecendo que a gente tá certamente conversando assim, né, com vocês. Então é muito importante isso. E aí, outra questão, né, caso esse funeral seja realizado num curto período de tempo, que é como está sendo recomendado, né, então reservar um tempo para criar um memorial dentro da casa da pessoa, né? Então, assim, com fotografias da pessoa, se a pessoa, dependendo da religião da pessoa, né? Acender uma vela, eu escrever mensagens, né? Seguir um ritual cultural ou espiritual, certo? Outra questão é que uma estratégia bem interessante, que quando a gente tem algumas empresas de funerais, né, que tem um livrinho onde as pessoas assinam, que é para saber, né, quantas pessoas passaram por lá e tudo mais. E agora, sem esse ritual, né, de velório, então tem uma estratégia que é organizar um livro de visita online, né? A gente acha assim que é uma coisa boba, né? Não, o que é que vai adiantar? Mas para aquela família que ficou, né, para os enlutados, isso tem muito significado, né? Saber que assim que a pessoa não tá ali sozinha, não tá passando pelaquela dor sozinha, né? Então, através disso, os membros da família podem encontrar esse conforto ao ler as mensagens. Então, imagina, né, você deixar mensagem para a família ou até relembrar coisas e que viveu com aquela pessoa que já não está mais aqui, né? Pronto, a família do meu esposo é muito assim, bem alegre, sabe? E é incrível, assim, sempre que. Porque assim, a gente sabe que é uma questão cultural de cada família. Mas sempre que alguém chega a falecer, vem a falecer, né? Quando vai passando assim essas fases do luto. Então, assim, as pessoas sempre vai lembrando dessa pessoa que foi com alegria, né? Ah, como essa pessoa era assim, e como é que a gente ria tanto, e não sei o quê. Então, é uma estratégia que eles encontram, né, de elaborar esse luto, lembrando a gente costuma até dizer, lembrando das palhaçadas da pessoa, porque a gente começa a rir, né, se lembrando de como é que essa pessoa era e tudo mais, e isso acaba confortando, né? Cíntia, Outra questão disso. Veriana falou aí que nós estamos vivendo o luto das pessoas, né? E a gente pôde ver até pouco tempo uma emissora de televisão, ela dando voz às pessoas que faleceram pelo Covid, né? Então, falavam características das pessoas, do que as pessoas gostavam. Então, assim,
resgatar, resgatar as pessoas em suas singularidades, porque as pessoas não são só o ato, não é só aquele momento, né? Tem uma história por trás, tem um ideal de vida por trás, né? Então, esse luto ele é importante que a gente viva, mas que a gente busque também as características salutares das pessoas, né? Para que a tristeza Sim. não seja sempre constante nesse movimento. É aquilo que eu falei, é não se lembrar do ato da morte da pessoa, que a gente tem a cultura da gente é mais assim, a gente lembra assim, que da pessoa, quando a pessoa morreu, pronto. A gente precisa se lembrar de como era essa pessoa enquanto ela estava viva. Porque são essas memórias que precisam ficar. E muitas vezes o que fica ali gravado é o momento do enterro, é o momento do velório, aquela tristeza, né? Se foi um acidente e tudo mais. Mas a gente, ao elaborar, ao passar por todas aquelas fases, o ideal é que a gente comece a se lembrar dessa pessoa enquanto ela estava aqui, né? E aí o próximo, peraí, deixa eu ver aqui a mensagem de Claudinha. Claudinha falou, né, que quando perdeu a avó, as Isso. no dia do meu aniversário, foi grande importância. De alguém assim muito especial, aí é que mexe mais, né? É que mexe muito com a pessoa. E aí a próxima estratégia, né, é o desenvolvimento desses rituais de uma forma alternativa. Como assim, né? Hoje em dia, como a gente não pode se aglomerar, então, de acordo, como eu falei no início, né, de acordo com a fé de cada um, muitas vezes esses rituais do velório e tudo mais sempre vai, se a família for religiosa, né, um padre, um pastor para fazer alguma oração, ler alguma mensagem, né? E aí, nesse momento que a gente está vivendo, não tem como. Então, uma das estratégias que a gente pode falar é fazer esse tipo de forma remota. Porque, de qualquer maneira, a família vai sentir ali, né? Porque para a família isso vai ser importante. Se é uma família religiosa, então isso vai ser importante para a família, né? Então, as homenagens virtuais, musicais, às vezes, né, que as pessoas gostam de cantar alguma música, ou que lembra a pessoa, ou que faça sentido ali naquele momento, né? As fotografias, como eu até já tinha falado no memorial, né? E aí, outra questão também, propor às famílias as alternativas até para funerais dos seus entes. Como assim? Existem pessoas que sentem a necessidade, né, de estar no funeral. E aí, dependendo, né, também, não é regra, né? Eles falam até da estratégia de um funeral online, né? Assim, é uma coisa muito nova, assim, pra gente, se a gente for pensar, né? Que coisa, pra gente pode até soar estranho, né? Mas se a família se sentir bem com aquilo, porque a gente tem que sempre lembrar que o ser humano, ele é muito subjetivo. Então, o que para mim pode ser estranho para o outro, pode não ser, né? Ou vice-versa. E aí, outra questão também, outra estratégia, fortalecimento, né, dessa rede religiosa ou espiritual da pessoa que faleceu e dos enlutados também. Então, esse contato virtual, né, com os líderes religiosos, que vai ser importante para essa família, né? Importante e significativa. E por último, e muito importante, é essa atenção à rede socioafetiva das pessoas que estão em processo de luto. Então, qual é essa atenção? Caso a pessoa perceba que um familiar, um amigo, né, está encontrando essa dificuldade para lidar com a situação, então buscar ajuda com outras pessoas, seja buscar ajuda profissional, né, uma atenção psicossocial, ou então os líderes comunitários, líderes religiosos. Às vezes a pessoa está precisando só ouvir uma palavra de conforto, né? Então, como o Ebson falou, a gente tem que ter muito cuidado para não patologizar o luto, né? Porque, assim, é primordial que a pessoa vivencie esse luto.
Então, a partir do momento que é negado a pessoa, ela vivencia esse luto, lá na frente, ela vai sentir. E era até como, eu acho que foi a live que eu não lembro com quem foi, Carol, exemplo, porque eu tinha falado de um exemplo de uma pessoa que foi negado a ela, tipo, ela estava sofrendo muito pela morte da mãe, e aí ela perdeu o do ritual, acordou já na hora do enterro. Então, assim, foi um choque, um baque muito grande. Mariana falou que também passou por uma situação semelhante. Então, essa questão, assim, justamente de querer negar o sentimento de tristeza. Isso não é bom, isso não é saudável. Então, a gente precisa também ter isso em mente, né? Então, assim, nem tudo a gente tem que achar que é depressão, né? Às vezes é a tristeza pela perda de um ente querido, né? E aí é muito fundamental que a gente conheça os limites, né? E pedir ajuda quando necessário. Porque, assim, cada pessoa, ela vai ficar enlutada da sua maneira. Então, assim, vão ter pessoas que, de jeito... Eu conheço pessoas que não gostam desses rituais. Então, assim, se morrer alguém próximo, até mesmo assim da família, a pessoa diz, não vou para velório, não vou para enterro. Eu já vi, né? E, assim, é a forma como ela tem para elaborar esse luto, né? Porque justamente essas pessoas dizem assim, não, mas eu não quero lembrar de fulano desse jeito. Eu não quero ver fulano em um caixão porque eu não quero ter essa lembrança. Eu quero ter a lembrança da época que ela ficou viva. Já tem pessoas que precisam passar por esses rituais, que só vai conseguir elaborar o luto se passar. É como a gente fala assim, a ficha só cai se passar pelos rituais. Então é isso que a gente precisa, tipo, respeitar a decisão de cada um, a forma como cada um elabore o luto, porque não existe maneira melhor ou pior, né? E nem a gente pode impor uma sequência rígida de elaborar esse luto, né? Desse processo, é como o Epson falou, é um processo. Então não é uma coisa de uma hora para outra. Inclusive, a proposta do Tainá, ela entra nessas atividades criativas, né? E é de perpetuar a vida. Sim. Então, são ações em prol da vida. É resgatar a pessoa em sua integridade, né? Apesar dos acontecimentos. E como Veriana falou aqui, nós realmente vivemos um luto universal. E acredito que esse sentimento possa estar despertando em cada um de nós sensações que nós não tínhamos, né? Aos poucos e percebendo tanto a questão da finitude da vida, né? De viver como se não fôssemos partir, mas que nós temos um tempo aqui para resolvermos algumas questões. Isso implica em nos posicionarmos sobre a vida, nos posicionarmos em nossas decisões e também nos responsabilizarmos das nossas decisões. Tem um amigo que ele sempre fala assim, você pode separar lá seu lixo para reciclagem, tudo direitinho, né? Mas o lixo ainda continua sendo o seu lixo. Então, assim, o que eu produzo, né? As questões que eu tomo, como eu convivo socialmente, então isso vai nos envolvendo num fato social que a gente vai vendo o quanto nós somos vulneráveis, nos aceitarmos também como pessoas vulneráveis, pessoas que estão propensas a esses momentos diariamente, né, porque nós não sabemos a que ponto a gente pode suportar determinadas situações, a gente só vai saber realmente quando a gente passa pela situação, então aí a gente vai tendo um limiar, mais ou menos, da nossa dor. Então, na medida que a gente vai vivendo também essa dor, a gente vai se colocando numa condição de empatia para com a dor do outro, né? Então, daí a importância de sermos uns para com os outros nesse momento. Então, é sempre nesse movimento de ser ajudado, ajudando também, né?
E aí, Veriana falou duas questões aí bem importantes, né? Que é o luto, hoje em dia, né? De você não poder chegar perto do outro. Então, assim, hoje até pra gente consolar o outro, tá sendo difícil, né? A questão até, ela falou uma coisa, né? Sobre o luto dos profissionais da saúde. E aí, Veriana, tu espera uma semana, que aí eu vou dar o spoiler, que na próxima semana, a nossa live vai ser sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. Já tô dando spoiler aqui. E aí a gente vai comentar mais sobre isso, né? Porque realmente é muito complicado. Porque muitas vezes a gente esquece que os profissionais de saúde são seres humanos, né? E que por mais que tipo, tem que estar ali, principalmente quem está na linha de frente, não é fácil. Não é fácil. E nem para os psicólogos que estão também na linha de frente. Lembre-se, né? Psicólogo também é ser humano. E aí, mas isso a gente vai conversar mais, com mais tempo, na próxima semana. Esse momento, Cíntia, da gente realmente perceber o quanto é valioso as experiências que a gente passa de luto para outra pessoa, né? Um momento que eu já passei e que eu posso compartilhar contigo dentro da tua dor. Porque é muito comum não sabermos o que falar diante da dor do outro, né? Diante do luto do outro. E nem sempre o que nós falamos, né, o outro recebe de bom grado. Porque muitas vezes são palavras clichês e que a gente é como se a gente não tivesse aquela experiência para poder acessar o outro. Então, perceba o quanto é importante nós, mesmo com as nossas fragilidades, o quanto é importante a nossa experiência para o outro, né? Como eu tinha falado anteriormente, dessa questão criativa, de nós usarmos a nossa dor de forma criativa para que também acesse outras pessoas que vão passar por aquele momento, mas não desenvolveram, né? É meio que o princípio da vacina, né? Não desenvolveram as bases para suportar aquele momento. Então, acredito que você vai ter bem mais argumentos, você vai saber chegar bem mais fundo do que aquela pessoa que vê apenas por uma questão externa, né? Por uma questão só de fora do momento, da questão mais figurada, como você falou aí no começo, né? Das tradições, das despedidas. Então, tem uma dor que ela é atemporal. Ela não vai. Ela tem uma frase que diz assim, parece que foi ontem, né? Então, assim, ela é atemporal, ela não tem esse tempo para ir embora, e qualquer situação, o momento, ela pode nos visitar novamente. Isso. Mariana até fez um comentário assim, bem interessante, né? Que ela disse assim, né? A gente não pode abrir a boca e dizer, eu sei o que você está sentindo. Se você não passou, você pode imaginar, mas conseguir sentir não, né? E é verdade. E assim, mesmo quem já passou pela mesma situação, a gente não sabe o que o outro está sentindo. A gente imagina, né? Mas a gente não sabe, porque o sentir, ele é individual, né? O sentir, ele vai ser individual. Como ela botou, né? A dor, ela é individual. E cada pessoa vai sentir de uma forma. E aí, eu me lembro de uma questão, pronto. Eu perdi entes queridos e entes muito próximos desde muito cedo. Minha família é muito grande, né? Então, assim, eu perdi meu avô com 12 anos, meu avô materno. Então, isso desde cedo, eu fui aprendendo a conviver com essas perdas. E, assim, era um avô que eu vivia na casa dele. Então, eu fui aprendendo a conviver com essas perdas. Então, hoje em dia, a minha forma de encarar as perdas é diferente de quem nunca perdeu. Quem chega na minha idade e nunca perdeu um ente querido muito próximo, né? Isso eu já percebi. Isso eu já percebi em algumas
Saiu, fugiu do sentido agora. Alguns discursos, né? Isso eu já percebi em alguns discursos. Então, e aí como o Edson falou, né? A gente pode usar a nossa experiência para tentar consolar o outro, mas palavras nem sempre, assim, são suficientes. É como eu sempre costumo dizer. Às vezes só um abraço que você dá na pessoa, só a sua presença já tem um significado tão grande, né? Quantas vezes eu já ouvi de pessoas conhecidas minhas que perderam entes queridos, assim, disse assim, obrigada por ter vindo, isso significa muito pra mim, né? Não sei se alguém já passou, né, por alguma situação semelhante, né? Então, assim, muitas vezes a gente não precisa falar nada. Mas Isso. eu senti... Pois é. Tu tá falando aí na unicidade, né? Uhum. Realmente só nós, como a música de Caetano, né? Cada um sabe a delícia e esqueci A agora dor e a delícia. Isso. A dor e a delícia de ser o que é. Então, mas é isso mesmo. Isso. São esses fatores que nos tornam criaturas únicas e que nos dá a capacidade também de ajudar outras pessoas, porque a gente vai vendo um arco-íris de cores, mas também vai vendo um arco-íris de depoimentos, onde a gente vai se achando, onde a gente vai se encontrando, onde a gente não vai mais se sentindo sozinho, porque a questão do luto tem muito isso, né? A gente vê na criança que ela, em determinados momentos, ela procura muito o ente, né? Ou aquilo que partiu. Mas o adulto, ele não tem mais essa consciência, ele já tem a consciência de que a procura, né? E a procura não mais supre. Então vem o sofrimento realmente, e é preciso que a gente faça alguma coisa com esse sofrimento, né? Tanto no falar, como no partilhar, né? Como no consolar. Então, acho que o projeto Tainá Tavares, ele vem nessa linha da gente trocar ideias, da gente falar sobre o que nos aflige, falar das nossas dores realmente, né? Falar do que nos incomoda, e a gente ir buscando estratégias e buscando saída para as questões da vida realmente, né? Porque cada um vai vivendo de uma forma diferente, a minha dor tem uma intensidade, a sua dor tem outra intensidade, então a gente não pode comparar as nossas dores, mas a gente sabe que dói. Então, se dói, vamos buscar alternativas para que a gente consiga viver com as nossas dores, né? Não é que a gente vá tapar os buracos que nós trazemos na alma de cada pessoa, mas nós vamos aprender a caminhar, cada um com seus buracos, cada um com seus vazios, né? Caminhando, a gente, na verdade, a gente aprende a caminhar, né? Cada um com seus vazios, e a gente vai preenchendo nessa caminhada. Isso mesmo. Eu acho que a gente quis trazer esse tema justamente por as pessoas não falarem tanto, né? Não falarem tanto sobre isso. E muitas vezes as pessoas quererem negar, achando que negando aquela dor vai sumir, mas não. Então, como o Emerson falou, é muito importante que a gente aprenda a elaborar. E a fala, ela é primordial, né? Quando a gente fala do que a gente está sentindo, né? E aí, é aí onde a gente entra, né? Enquanto psicólogo. Nesse momento, que muitas vezes as pessoas que não entendem muito bem como é que funciona o processo psicoterapêutico, né, falam assim, mas aí eu vou lá só para falar, né? Só que é bem diferente de uma conversa entre amigos, né? A Mariana até falou, né? A cura pela fala. Isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa frase que Mariana falou aí sintetiza bem a live, né? Dor não é para se comparar, e sim acolher. Isso. Isso é um processo interessante que
diga-se de passagem, nós seres humanos ainda estamos aprendendo, né? E é bom a gente se colocar como aprendiz, e não como sabedor, né? Porque somos múltiplos e cada um traz sua dor, né? Cada um traz o seu nível de dor. Então, cada pessoa é uma história e cada história ela traz as suas dores. Então, é isso. E nós temos aqui... Aprendi com Lorena, viu, Cíntia? Como é que vê o tempo também da aprendi! live. Eu também aprendi! Estou fazendo isso também. Isso. Temos 3 minutos, né? Eu quero... O papel do psicólogo é acolher e a gente busca uma caminhada. Eu quero agradecer a presença de todos, né? E agradecer também em estar nesse projeto, porque nós crescemos como humanos, nós crescemos como psicólogos e nós vamos nos ajudando, né? A verdade é essa, enquanto humanidade. Isso mesmo. Também gostaria de agradecer a todos vocês, né, que estão aqui. Tem pessoas aqui que são figurinhas carimbadas, estão sempre, toda sexta-feira, tá com a gente. Seja eu, seja Edson, seja nós dois. Mas tem gente que tá aqui toda semana, né, nos acompanhando. E isso é muito bom pra gente, né, porque a gente sente essa presença de vocês, tá? Então, essas lives, elas... Não pensem que elas só fazem bem a vocês, mas elas fazem muito bem a gente também. E o quanto a gente já aprendeu, né, Edson? Principalmente quando a gente traz pessoas de fora, é que a gente aprende, né? Isso. E é isso, a gente tá aqui para aprender com todo mundo, inclusive com vocês. Viver é sempre a melhor opção. Então, eu Sim. gostaria de encerrar com essa frase. Nós temos apenas 30 segundos. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E eu mais feliz uma aqui vez... por estar com o Edson de novo. Até parece que a gente não se fala, né? Valeu, gente. Muito obrigado, tá? Tchau, gente. Tchau, Liz.